Esse é um dia muito especial, irmãos. Eu não sei como é que vocês encaram a Páscoa, mas para mim o domingo da ressurreição é sempre um dia de muito quebrantamento. De muito quebrantamento. Porque foi num dia, irmãos, foi num dia como esse, que tudo mudou. Que a vitória completa foi estabelecida. Foi num dia como esse que os meus pecados, os seus pecados, os pecados do rei Davi, os pecados de Adão, os pecados de Abraão, todos esses pecados perderam o seu poder porque foram cobertos com o sangue do Filho de Deus. Foi num dia como esse que o Senhor Jesus tomou as chaves do inferno e da morte. Expôs os principados e potestades à vergonha pública e triunfou sobre eles na cruz. Foi neste dia. Então no nosso coração só há gratidão, desejo de celebrar. E isso não só aqui, no mundo todo. O mundo todo está celebrando a ressurreição hoje. Cristãos chineses, nepaleses, cristãos no continente africano, cristãos armênios, cristãos ortodoxos, cristãos norte-americanos, todos se reunindo, vários desde o nascer do dia, da alvorada, antes de nascer o sol, já estavam celebrando e cantando canções ao Cordeiro. Eu fico imaginando como é que deve estar o céu hoje, recebendo todas as manifestações de alegria, de gratidão, né, os sacrifícios de louvor por tão grande feito. E como é importante para nós fazermos isso, irmãos, não é só uma questão de calendário, é uma questão de cravarmos na nossa vida diária, no nosso dia a dia, aquilo que é de fato importante, aquilo que transformou a nossa história, voltarmos para essa mensagem, porque é dela que decorrem todas as outras bênçãos que temos, a vida que temos. Nada seria como é se não fosse a ressurreição do Filho de Deus. Nada. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo diz que seria o que a nossa fé? Vã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo o que aconteceu não passaria de um conto de fadas, de um homem que fez grandes coisas, de uma pessoa sábia que deu grandes ensinamentos. Mas não, a história foi marcada por um homem que viveu, morreu e ressuscitou. Então toda a nossa fé está calcada e centrada neste dia, na ressurreição do Filho de Deus. Existe um autor, um teólogo chamado Timothy Keller, ele diz assim: se Jesus ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar tudo o que ele disse. Se ele não ressuscitou dos mortos, então por que se preocupar com o que ele disse? A questão em que tudo depende, não é se você gosta ou não dos seus ensinamentos, mas se ele ressuscitou dos mortos ou não. Se ele ressuscitou dos mortos, ele é quem ele afirmava ser, Jesus, Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, então nós devemos a ele as nossas vidas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler 3 versículos, do 19 ao 22. Os evangelhos sinóticos trazem vários relatos da ressurreição de Jesus, mas eu gosto muito do relato joanino, por causa das suas nuances que nós vamos aprender hoje. Nós vamos ver nesse texto algumas coisas que Jesus fez. Foram 3 fatos históricos ali sobre aquele momento da ressurreição, mas que de uma certa forma Jesus continua fazendo ainda hoje conosco. 3 coisas que Jesus fez e 3 coisas que Jesus disse e também diz a nós acerca de si mesmo. João capítulo 20, versículos 19 a 22. O texto diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês.
assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Texto bem curtinho, creio que todos já tinham ouvido esse texto. Nós vamos tentar aprender de uma maneira mais minuciosa algumas realidades, algumas verdades aqui desse texto, mas a primeira coisa que eu noto, o primeiro fato sobre a ressurreição e sobre aquele momento em que Jesus se encontrou com seus discípulos, é que as portas estavam trancadas. Esse é o primeiro fato, a primeira informação que o texto diz para nós: as portas estavam trancadas. Por que as portas estavam trancadas? Porque os discípulos estavam com medo. Era natural que eles sentissem medo, afinal de contas estavam em Jerusalém, o mestre deles tinha acabado de ser torturado até a morte, e a cabeça deles estava a prêmio. Pedro, quando é questionado se era um daqueles que compunha a comitiva dos 12, ele nega porque temeu sobre a sua própria vida, visto que ali eles estavam numa situação de vulnerabilidade. E então eles, depois que acontecem essas coisas, eles entram no lugar, talvez ali na casa onde eles estiveram com Jesus a última vez, onde eles tiveram a última ceia, onde Jesus lavou os seus pés, e eu fico imaginando, dramatizando isso na minha cabeça, mas eles olhando o lugar vazio onde Jesus costumava se sentar e dizendo assim: não consigo entender o que está acontecendo, não consigo entender. Não era ele o Messias? Não era ele que iria libertar Israel? Eu me lembro, lembra quando ele alimentou uma multidão com apenas alguns pães e peixes? Cara, isso era coisa da minha cabeça. Será que eu imaginei isso? E os outros discípulos dizendo: não, era ele mesmo, ele fez isso. Lembra a filha de Jairo, ela já tinha morrido e Jesus a trouxe de volta, assim como ele curou um jovem e o ressuscitou quando ele já estava sendo levado pelo cortejo fúnebre. Por que ele, que tinha tanto poder sobre a morte, agora deixou-se vencer por ela? E eles estavam ali trancados, fechados, com medo do que estava acontecendo ali fora, com medo de como seria o futuro. Mas este é o segundo fato, de que os discípulos estavam com medo. Mas o terceiro fato que nós vemos ali é que Jesus se colocou no meio deles. Jesus se colocou no meio deles. Não diz que Jesus abriu a porta, não diz que Jesus entrou por uma fresta pela janela ou entrou escondido. Não diz como Jesus entrou, diz que Jesus de repente apareceu e se colocou no meio deles. Eu me lembro de uma vez que eu estava no seminário e nós estávamos orando por alguns países específicos, que eram os países onde a pregação do evangelho é proibida. E nós estávamos orando, intercedendo, pedindo: o Senhor, alcança esses lugares. Eu lembro de orar dizendo: Deus, esses lugares são fechados para o Senhor, para a Tua palavra, para o Teu agir. Deus, em nome de Jesus, quebra toda barreira e tal. Enquanto eu dizia essas coisas, eu senti como se o Espírito Santo corrigisse o meu coração e dissesse algo do tipo: não. Esses países são fechados para você, para mim não. Não existem barreiras para mim, não existem países fechados, lugares fechados, corações fechados ou portas trancadas. Eu sou livre, o meu Espírito sopra onde Ele quiser. Então não confunda a sua incapacidade com a minha. Não, eu não sofro disso que você sofre, não. Eu tenho todo o poder. E eu me lembro porque aqueles estavam com portas trancadas, mas o Espírito Santo, o Jesus ressurreto com o corpo glorificado, chega e se coloca no meio deles. Isso ele não só fez aqui, ele faz hoje. Não existem barreiras que impeçam o agir de Jesus na minha e na sua vida. Não importa se o seu coração está trancado, se você sofreu alguma tristeza, alguma mágoa, algum momento que você está passando na sua vida, na sua família, casamento, em que o seu coração esteja trancado. Talvez você tenha se afastado do Senhor Jesus por muito tempo e já não consegue mais crer como antigamente. E é como se o coração tivesse virado uma fortaleza. Mas eu quero dizer para você, não existem fortalezas onde Jesus não possa penetrar. O Senhor Jesus nos encontra hoje, a cada um de nós, onde quer que estejamos.
porque não existem barreiras para ele. E ele se colocou ali no meio dos discípulos de uma maneira muito interessante, né? Alguns acham que o corpo de Jesus, o corpo glorificado, ele é meio tipo uma fumacinha, né? Ele é fantasmagórico, então ele atravessa paredes e tal. Mas não é bem assim. Eu acho que é mais ou menos o contrário. O corpo glorificado de Jesus tem tanta essência, tem tanta densidade, tem tanto peso, que tudo para ele é fantasmagórico. O mundo todo é só fumacinha. A única coisa que existe em essência é Jesus. Amém? Então por isso que ele entra e sai de onde ele quiser. Porque ele é soberano, porque ele é poderoso. E ele manifesta o seu poder nos encontrando em nossos lugares fechados. Não existe nenhuma área da sua vida, do seu coração, aquela área que talvez esteja escondida lá atrás, que você não queira mais mexer, que o Senhor Jesus não possa visitar e derramar o poder da ressurreição ali. Uma outra coisa interessante que eu percebo é que Jesus encontra os discípulos enquanto eles estão fechados e com medo. Porque nós oramos e nós falamos várias vezes, né, sobre encontrar Jesus, sobre termos fé, sobre buscarmos ao Senhor e que realmente nós buscamos o Senhor e Ele nos encontra, e isso é verdade. Mas aqui nós vemos uma situação diferente. Os discípulos não estavam cheios de fé, os discípulos não estavam no auge da sua caminhada, os discípulos estavam confusos, tristes, com medo, alguns deles pontos a desistir da caminhada, alguns já tinham desistido, já tinham voltado até para Emaús. Os discípulos estavam naquilo que seria o ponto mais baixo da sua capacidade de crer e atrair o favor de Deus. Mas mesmo assim o Senhor Jesus se coloca no meio deles. Porque qualquer expressão, ainda que débil, da sua fé e do seu amor, qualquer oração, ainda que contenha poucas palavras, mas seja sincera e venha de um coração quebrantado e contrito, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não aguento. O Senhor se coloca do seu lado. Ele não coloca-se só do lado daqueles que estão vitoriosos, vencendo, crendo e sorrindo, mas Ele se coloca ao lado daqueles que estão tristes, com medo e trancados numa sala. Então eu não sei qual é a sua situação hoje, mas o Cordeiro ressurreto é para todos nós. O Cordeiro ressuscitou para todos nós. Ele ressuscitou para os medrosos também. Ele ressuscitou para os vacilantes também. Ele ressuscitou para aqueles que se veem no fim das forças. Ele ressuscitou para aqueles que não acreditam ter mais jeito. Ele ressuscitou para aqueles que creem e para aqueles que queriam muito crer, mas às vezes não conseguem. E a todos Ele diz: eu estou com vocês. Eu estou com você. Você pode tentar se afastar de mim, se trancar na sua casa, fechar o seu coração. Ainda assim por causa do meu muito amor, eu atravesso essas paredes, eu atravesso as barreiras e eu te encontro onde você está. Para derramar ressurreição, para derramar alegria, para derramar paz, para derramar poder e propósito. É tão maravilhoso saber que cada um de nós aqui pode experimentar, se já não experimentou, o poder da ressurreição, o poder de nascer de novo. Jesus é o primogênito dos mortos, o que quer dizer que Ele é o primeiro que ressuscitou, para que todos nós também passássemos pela ressurreição e Ele fosse o primogênito de muitos irmãos. A ressurreição é a boa notícia de que a morte não é o fim. E é isso que nós celebramos hoje. Isso significa que hoje, em sua vida, Jesus pode ir onde ninguém mais pode. Ele pode ir onde nenhum conselheiro pode ir. Ele pode ir onde nenhum médico pode ir. Ele pode ir onde nenhum amante pode ir. Ele pode alcançá-lo em qualquer lugar, em qualquer hora. Não existe lugar onde você esteja, nenhuma profundidade da sua personalidade que Jesus não possa penetrar. Esse é o nosso Jesus. Isso é o que Ele faz.
Nós vimos o que Jesus faz, o que Jesus fez ali com os discípulos, o que Ele faz conosco. Ele nos encontra, Ele atravessa as nossas limitações, atravessa as nossas portas fechadas. Ele se faz presente em nosso meio, mesmo quando nós estamos com medo. Isso é o que Ele faz ainda hoje, mas Ele faz isso e depois então Ele declara algumas coisas aos discípulos que Ele também declara a nós nessa noite. E o que é que Jesus declara quando Ele entra neste lugar? Ele diz, lá no versículo 21, 22, nós lemos novamente, Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. 3 presentes que Jesus nos dá: paz, propósito e poder. Esses 3 versículos, paz, propósito, poder. O primeiro deles é a paz, ali no versículo 19. Paz seja convosco. E paz era o que aqueles discípulos precisavam, porque estavam com medo, porque estavam temerosos do que ia acontecer amanhã, temerosos do que a vida vai trazer, temerosos de como vai ser essa caminhada agora sem Jesus, temerosos como eu e você tantas vezes ficamos. É uma heresia moderna essa de que os cristãos são pessoas que caminham sem medo algum e que são sempre, estão sempre no auge, experimentando milagre, 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 fé, 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 e jamais passam por momentos difíceis, sombrios e de medo. Todos nós atravessamos, eu atravesso momentos assim. Momentos de medo. E eu preciso ouvir o Senhor se colocar dentro do meu quarto escuro, quando eu estou confuso e com medo, e ouvir do Senhor a seguinte palavra: paz seja convosco, eu estou aqui. Fernando, eu estou aqui, fique em paz, fique em paz. O que é que está atribulando teu coração? Quais têm sido, ou qual tem sido a razão das suas lágrimas pelas madrugadas? O Senhor Jesus te encontra lá no seu quarto e diz: paz, eu estou com vocês, eu estou com você, eu estou aqui, fique em paz, você não está sozinho. Problema financeiro, Senhor, eu não sei o que fazer, meu Deus, não sei a quem recorrer. O Senhor Jesus diz: paz, eu estou cuidando da tua vida. Paz, é o que nós precisamos. O mundo precisa dessa paz. Não é uma paz que o mundo tem para oferecer. Não é a paz frágil de um acordo entre 2 pessoas que querem simplesmente conviver bem. Não, é Deus declarando paz ao coração humano. Imagina Pedro ali, quando eles veem Jesus. O texto, em alguns relatos de alguns sinóticos, diz que Jesus foi recebido com espanto, porque acharam que era um espírito. Outros ficaram entusiasmados e quiseram ver as marcas das mãos e dos pés do lado de Jesus. Mas eu imagino imagino Pedro, vendo que tudo aquilo estava acontecendo e tentando se esconder, talvez, atrás dos outros, indo para o canto, e pensando: tomara que ele não me veja. Porque a última vez que ele me viu, aconteceu justamente o que ele falou que ia acontecer. Eu falhei, eu pequei contra ele, eu o neguei. Meu Deus, imagina o que ele tem para falar para mim agora. Imagina o que ele tem para falar para mim agora. Imagina os outros discípulos que fugiram no momento da sua crucificação, dizendo: o que é que ele vai dizer agora? Que ele provou que estava certo e nenhum de nós ficou com ele, nenhum de nós creu. O que é que ele vai dizer para nós? E Jesus não vem carregando bronca, reprimenda, ele vem distribuindo paz. Não sei quantas vezes você já chegou num culto, na presença de Deus, sentiu a presença de Deus e falou assim, fez como Pedro, quase que se escondendo: Deus, eu estou em pecado, minha vida não está legal, eu não sou digno de estar aqui, me perdoa, Senhor, eu tenho falhado demais, eu não tenho sido santo como o Senhor me capacitou com o seu Espírito para que eu fosse, eu não tenho sido um bom marido, eu não tenho sido um bom líder, eu tenho pecado contra o Senhor. Deus tem misericórdia.
E a gente vai indo para trás, e o Senhor diz: paz, paz seja convosco. E eu vim trazer paz, eu vim trazer reconciliação. Eu conheço você, eu sei dos seus temores, eu sei das suas dificuldades, mas o que eu venho trazer é paz. Em Efésios 2, 14, 18, Paulo diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Lá em Romanos ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa paz promulgada por Jesus é uma paz, não é só uma paz existencial de você consigo mesmo. Está dizendo: existe paz entre Deus e você. Deus está em paz com você e você em paz com Deus. E não só isso, mas a barreira, o muro de inimizade que separava um dos outros também caiu. Agora, porque nós temos paz com Deus, nós podemos ter paz uns com os outros. Essa é a paz, é o primeiro presente que Ele nos dá na ressurreição. E nesse dia que nós celebramos a ressurreição, o presente que eu quero que você experimente nessa noite é paz. É a presença do Senhor Jesus ao seu lado dizendo: está tudo bem, eu estou com você. Você pode estar com medo, você pode estar vacilante, você pode não estar no seu melhor momento, você pode estar querendo desistir, você pode estar querendo se fechar o seu coração para mim, mas eu quero me colocar nesse lugar e dizer: paz seja convosco, eu estou com você, para derramar sobre você o Espírito da ressurreição. Amém? Ryle, um estudioso também, comentarista, diz: paz e não culpa, paz e não uma denúncia de falhas, paz e não a reprimenda, foi a primeira palavra que aquele pequeno grupo de apóstolos ouviu dos lábios do nosso Senhor após a ressurreição. Depois disso, existe um outro presente: propósito. Nós vemos propósito. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus agora compartilha com eles um propósito de vida, o propósito de continuar o ministério de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então vocês vão, e vocês vão fazer discípulos de todas as nações, e vocês vão continuar aquilo que nós começamos. E agora eles ganham um novo sentido de propósito, que é o que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. Quando nos encontramos com Jesus, recebemos a paz de Deus, recebemos perdão sobre os nossos pecados, e agora um propósito, uma nova maneira de caminhar e de viver a vida. Werner de Boer diz o seguinte: ao serem enviados, os discípulos são inseridos no poderoso movimento que saiu do coração do Pai e penetrou no mundo pela entrega do Filho, e agora deve emergir cada vez mais no mundo por meio dos discípulos de Jesus. Pelo fato de que o Pai enviou Jesus dessa maneira, Jesus novamente envia os seus discípulos. E o terceiro presente que Jesus dá, que Ele proclama aos seus discípulos e a nós hoje, é poder. Então nós temos paz, propósito e poder. E a ordem dessas coisas é muito importante. Porque quando nós recebemos paz com Deus e sabemos que estamos numa posição de filhos, de amados, e que a paz de Deus, se nós não fizemos nada para alcançar essa paz, ela chegou para nós de presente. Isso é muito importante, porque se nós não entendemos isso, nós vamos tentar usar o propósito e o poder para tentar alcançar essa paz, o que é errado. Nós temos paz e por isso, então nós caminhamos no propósito e no poder de Deus, e não o contrário. Mas é isso que Jesus faz com eles ali. Olha só o que acontece no versículo 22. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, mas o texto diz: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Uma outra tradução vai dizer: e ele soprou sobre eles e eles entenderam o que estava nas Escrituras, compreenderam as Escrituras. Isso é muito interessante, porque nós sempre aprendemos que quando que o Espírito Santo vem sobre a igreja,
em Atos capítulo 2, essa entrada triunfal do Espírito Santo sobre a igreja. Mas aqui nós temos um texto anterior a Atos capítulo 2, onde Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo tanto que eles entendem as Escrituras. Se fosse só um sopro metafórico do Espírito Santo, eles não entenderiam as Escrituras, mas como eles entenderam as Escrituras, e isso é obra do Espírito Santo, então isso nos leva a crer que neste momento, Jesus ressurreto soprou sobre os apóstolos naquela sala do medo, naquela sala da dor, naquela sala da incredulidade. Ali Jesus sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, e eles recebem o Espírito e passam a compreender as Escrituras. João 14 diz: o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, portanto não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. A ressurreição de Cristo e o fato do túmulo vazio não fazem parte das complexas e contínuas mitologias desse mundo. A ressurreição de Jesus não é como o conto de Papai Noel ou como o conto mítico de Thor, filho de Odin. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é necessariamente fundada na crença e na verdade que houve uma morte real, no tempo, um túmulo real e uma pedra real. Mas graças a Deus havia um Deus Pai soberano no céu, e Ele enviou um anjo para rolar a pedra, e o Salvador vivo, em um corpo ressuscitado e glorificado, capaz de proclamar aos seus discípulos: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Irmãos, Ele morreu por nós, mas desde a hora da ressurreição, Ele tem sido o poderoso Jesus, o poderoso Cristo, o nosso poderoso Senhor. Ele compartilhou conosco o seu Espírito para que pudéssemos viver no paradigma da ressurreição. Saber que muitas vezes nós experimentamos morte, experimentamos pecado, experimentamos tristeza, experimentamos a sensação de que tudo acabou, que não tem mais como ser recuperado, né, a nossa alegria ou a nossa vida. Mas o Senhor Jesus se coloca ao nosso lado. Não importa como estejamos, Ele promulga paz, Ele nos dá propósito e sopra sobre nós o Espírito Santo que nos fortalece e capacita a vivermos também em ressurreição. Amém? Quero falar um pouquinho sobre como isso deve afetar a nossa vida e o nosso dia a dia. Nós já estamos encerrando. Mas o fato de que nós celebramos a ressurreição de Jesus hoje, nesse dia, deve nos fazer voltar ao lugar de paz com Deus, de paz com os nossos irmãos. A Páscoa é um excelente momento para você refazer os seus votos com o Senhor, de você entregar novamente a sua vida a Jesus. Não estou falando de se reconverter como se a sua primeira conversão perdesse o efeito, não perde. Mas diante do Senhor Jesus, é lindo quando uma pessoa fala assim: Senhor, eu quero entregar mais uma vez tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, eu quero me entregar a Ti mais uma vez, e eu quero fazer isso todos os dias. Esse é um excelente momento para você voltar para Jesus. Se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, tem andado por caminhos aí tortuosos, que são totalmente, que às vezes parecem até ser caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. É hora de você voltar. Existe paz para você junto a Deus. Deus não está esperando para te punir. Deus não está esperando para mandar um raio na sua cabeça, porque Ele está muito irado com você. Se você está aqui hoje, é porque Ele quer promulgar paz. Ele quer dizer: eu estou com você, eu trouxe paz, eu trouxe perdão, eu quero liberar vida sobre você. Não só isso, eu quero dar um propósito para tantas pessoas que estão caminhando e vivendo um dia após o outro, com propósitos terrenos, sem perspectiva de vida, simplesmente acordar, trabalhar, comer, ir para casa, dormir, começar tudo de novo, como se estivesse na rodinha do hamster, né? Não, Jesus tem propósito para você, continuar a sua missão, participar da sua alegria, participar da salvação de outras pessoas e da construção daquilo que é o seu próprio reino na terra.
Deus está te chamando para você fazer parte dessa comunidade chamada igreja, que se envolve, se gasta e dá a sua vida pelo reino de Deus. E, em último lugar, o Senhor está te chamando para soprar sobre você o Espírito Santo, para que você seja cheio dele. Sabe por quê? Se você não for cheio do Espírito Santo, se você não for cheia do Espírito Santo, você está em pecado. Você está vivendo uma vida que desagrada a Deus. Ele nos deu o seu Espírito para que, através dele, o Senhor Jesus vivesse em nós. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos de tantos outros subterfúgios para ficarmos felizes, para nos sentirmos satisfeitos. Quando a gente não está cheio do Espírito Santo, tudo perde a cor. Nós não temos poder sequer para fazer aquilo que Jesus nos ordena, como perdoar, como orar, como ler a Bíblia. Sem o Espírito Santo é impossível viver para Deus. Então esse é um momento propício para dizer: Senhor, neste dia da ressurreição, aquilo que o Senhor disse aos apóstolos, o Senhor está dizendo a nós: eu quero abraçar esses presentes, o presente da paz, e voltar para o Senhor. Eu quero abraçar o presente do propósito, e voltar a caminhar com o Senhor. Eu quero abraçar o presente do Espírito Santo, e ser cheia novamente, buscar a tua face, ser cheio de alegria, ser cheio de piedade, voltar para a oração. Eu e Carol temos falado sobre isso nas nossas próprias vidas, como que nós temos passado por momentos que exigem isso de nós, exigem discernimento, exigem paz, exigem que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, e nós temos feito esse voto ao Senhor, de voltar para esse lugar.